Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 14. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, faz parte do Pentateuco, um dos livros que Moisés escreveu. Êxodo 12, capítulo 12, versículo de 1 até o 14. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Se você não achou, quiser acompanhar no telão, fique à vontade. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Fale comigo assim, sem mácula. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos. Fale assim, pães asmos. Com ervas amargosas a comerão. Fale assim, ervas amargosas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos. Fale assim, lombos cingidos. Os vossos sapatos nos pés. Fale, sapato nos pés. O vosso cajado na mão. Diga, cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Amém. Marca sua Bíblia aí, por favor. Deixa ela marcada, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Senhor e Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos pela tua santa e poderosa palavra. Meu Deus, nessa noite fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz. Ministra aos nossos corações a tua palavra, Pai. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. Irmãos, nós estamos no feriado de Páscoa, né? E muitas pessoas não sabem o que é a Páscoa, para que serve ou o que significa. E eu resolvi então hoje, nenhuma oportunidade melhor do que essa, quando nós comemoramos a Páscoa, ou pelo menos dizem que comemoram a Páscoa, para falar um pouquinho da Páscoa. A palavra Páscoa, ela significa, é uma palavra hebraica que significa poupar da morte, livrar da morte.
E a Páscoa foi algo que aconteceu apenas uma só vez em toda a história. A Páscoa ela não aconteceu todos os anos. Ela aconteceu apenas uma só vez. E a Páscoa ela aconteceu quando o povo hebreu estava sendo escravizado no Egito por Faraó. E todos lembram, né? A gente vê os quadros, a história das 10 pragas do Egito. A última praga foi a praga onde os primogênitos iam ser mortos. A última praga. Teve várias, teve a do piolho, dos gafanhotos, das saraivas, das úlceras, das rãs. E Deus demonstrando o seu poder para libertar o povo da escravidão do Egito, porque o coração de Faraó estava endurecido. E a Bíblia nos mostra lá no capítulo 11, que Deus falou para Moisés que a última praga que ele enviar ia matar os primogênitos do Egito, desde o animal até o filho de Faraó. O que era o primogênito? Era aquele que nascia primeiro do sexo masculino. Então o primogênito de Faraó foi o primeiro filho que ele teve homem. Qual eram os machos dos animais que nascessem? Os primeiros que nascessem seriam mortos. E a Bíblia, e Deus falando para Moisés que haveria no Egito um clamor como nunca se ouve igual, de lamento, de pranto e de choro. E aí Deus então falou para Moisés que ia enviar aquela 10ª e última praga. Mas que naquele momento, naquela noite daquela praga, Deus, como é que ele faria isso? Através do anjo da morte. E Deus passaria por toda a terra do Egito com o anjo da morte, matando todos os primogênitos. Acontece que o povo hebreu, o povo de Deus, estava espalhado na terra do Egito. E agora? Como que o anjo ia matar um egípcio e não ia matar um hebreu? Como que o anjo ia matar os primogênitos dos animais dos egípcios e não ia matar os primogênitos dos animais dos hebreus? Aí Deus falou: olha, Moisés, eu vou instituir a Páscoa, porque eu vou poupar o meu povo da morte. Mas para que isso aconteça, eu vou precisar de 3 elementos. Eu vou precisar de um cordeiro sem mácula, sem defeito. Um cordeirinho, seja de ovelha ou de cabra. Eu vou precisar de pães asmos. E vou precisar de ervas amargosas. E aí Deus fala para Moisés o seguinte: o cordeiro, na noite que eu enviar o anjo da morte, vocês vão assar esse cordeiro, vão comer a carne dele, e o sangue vocês vão passar nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte que eu enviar para matar os primogênitos do Egito chegar na casa onde ele vê o sangue, ele passa por cima daquela casa. E ali ninguém vai morrer. Mas tem uma coisa: ninguém pode estar por lá de fora da casa. Porque quem tiver por lá de fora da casa, ou a casa que não tiver a marca do sangue, o meu anjo vai entrar e vai matar o primogênito. E aí depois, você vai, nessa mesma noite, comer junto com esse cordeiro os pães asmos, e você vai comer junto com ervas amargosas. Passa pra gente, Ronan, por favor. Aí o que acontece? Moisés então reúne o povo, junta o povo e passa toda a ordenança de Deus para aquele povo. E aí então o povo corre, se mobiliza. Os pães asmos eram os pães sem fermento. O povo já estava acostumado a comer pão, mas naquela noite não podia ter fermento. Pode mandar brasa, já passei daí. Isso. Os pães asmos, ele era um pão sem fermento e tinha as ervas amargosas. Mas vamos falar aqui do cordeiro. O cordeiro ele tinha que ser sem mácula, sem mancha, sem defeito, perfeito. E o que representava esse cordeiro? No Evangelho de João, João diz o seguinte: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro da Páscoa, lá de Moisés, lá de 2.500 anos antes de Cristo, ele estava tipificando a morte de Jesus. E o sangue do cordeiro que era passado nos umbrais das portas era a representatividade do sangue de Cristo. Pode passar.
Era a representatividade do sangue de Cristo. Então tinha um simbolismo aquele animal. Ele representava o próprio Cristo. Na casa que tivesse o sangue, o anjo da morte passava, poupava. No livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, diz assim: é lá onde estava. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão, não há resgate. Jesus precisou derramar o sangue dele para nos resgatar da morte. E o sangue daquele cordeiro lá no Egito, lá na época de Moisés, ele tinha uma marca que poupava o povo da morte. Vocês estão entendendo o simbolismo? Aí o que acontece? O povo então matava o cordeiro, comia a carne do cordeiro, passava o sangue nas portas, e naquela noite, o anjo da morte ia passar. E aonde ele visse sangue, ele não entraria naquela casa. Ninguém morreria. Junto com o cordeiro, tem um outro elemento. Pode passar, Ronan. Que era o pão asmo, o pão sem fermento. E o fermento, na Bíblia, representa maldade, pecado. Então o povo tinha que comer o pão naquela noite sem fermento, porque o fermento não ia levedar a massa, não ia fermentar a massa. E Jesus usou um exemplo de fermento quando ele disse: e disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. João 6,41. E depois ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O pão que as pessoas iam comer lá no Egito, naquela época, representava o próprio Cristo, porque ele era o pão da vida. E o fermento representava o pecado, a hipocrisia. Mas aquele pão tinha que ser sem fermento. E o outro símbolo da Páscoa era as ervas amargosas. As ervas amargosas, ela ia lembrar o povo do sofrimento, da amargura que eles viveram quando estavam escravizados no Egito. Só são esses 3 elementos que existem na Páscoa. E aí Deus falou: olha, eu vou tirar vocês do Egito com a minha mão forte, com o meu poder. Os primogênitos do Egito vão morrer todos, mas a casa onde tiver o sangue, o meu anjo vai passar e vai poupar da morte. E de agora em diante, vocês vão comemorar essa data todos os anos como mandamento perpétuo, mandamento eterno. E nós estamos aqui. Olha só. Moisés falou isso aqui 2.250 anos antes de Cristo. Só que depois de Cristo nós já passamos 2012 anos. A Páscoa aconteceu há mais de 4.000 anos atrás. Mas como o mandamento é perpétuo, estamos aqui esse final de semana celebrando a Páscoa. Que coisa maravilhosa! E o que a Páscoa nos lembra? Que um dia um cordeiro foi morto por causa do nosso pecado. Um dia o sangue desse cordeiro nos poupou da morte. Não mais a morte física como foi no Egito, mas a morte espiritual. Se nós tivermos esse cordeiro de Deus, que é Jesus, e se nós tomarmos posse desse sangue que nos purifica de todo pecado, então nós vamos receber o benefício da Páscoa. Talvez você pergunte assim: ué, pastor, mas eu ouvi dizer que coelhinho da Páscoa, onde tem coelhinho aí na Bíblia? Não tem. Ué, pastor, e o ovo de chocolate? Não tem também, nem chocolate, nem amargo. Quanto mais chocolate doce. É claro que isso vem de outros hábitos agregado à Páscoa. Não tem nenhum pecado comer coelhinho de chocolate, comer ovo de Páscoa não, viu, gente? Embora, para quem não sabe disso, para quem não conhece a Bíblia, acha que a Páscoa é chocolate, é ovo de Páscoa e feriado para se divertir. Só isso. Mas não é. A Páscoa foi um momento importante. O povo hebreu foi livre da morte.
e também da escravidão. E todos os anos, quando aquele povo comemorava, eles matavam o cordeiro, lembrando a morte de Jesus. O sangue, lembrando o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Os pães asmos, porque Jesus é o pão da vida, só Ele pode saciar a fome da nossa alma. Quando é que a gente sabe se a nossa alma tem fome? Quando nada preenche a sua vida. Você sente um vazio, nada está bom, poxa, falta alguma coisa. Sabe o que acontece? Quando a alma da pessoa está vazia, ela vai buscar uma forma de preencher essa alma. E aí ela pensa assim, poxa, se eu beber todas, eu acho que é isso que vai preencher. E bebe todas, mas não preenche. E na segunda-feira está com 2 problemas, né? O que ela foi para beber e o da conta que tem que pagar. Fica 2, né? Mas não preenche. Às vezes a pessoa fala, não, sabe, eu acho que eu vou usar alguma droga para ver se melhora a minha situação, se preenche esse vazio em mim. E não preenche. Depois vem a depressão, vem a tristeza. Às vezes a pessoa fala, sabe de uma coisa, eu vou namorar com todas ou com todos, para ver se preenche a minha alma. E não preenche. Alguns falam, não, tá faltando dinheiro. Porque se eu tiver muito dinheiro, então vou ser feliz. E a pessoa ganha muito dinheiro e não preenche. Porque o que mata a fome da nossa alma é Jesus Cristo. Só Ele pode matar a fome da nossa alma. E as ervas amargosas era para lembrar o sofrimento. Sabe por quê? Porque muitos de nós, quando passamos por dificuldades e superamos, costumamos esquecer, virar as costas para Deus, sermos ingratos com Deus. Afinal de contas, o problema já passou, a solução já veio. E Deus pediu para que tivesse ervas amargosas para que o povo lembrasse que um dia eles viveram na amargura. A Páscoa, irmãos, é algo muito importante para os cristãos. É muito bom o feriado para se divertir, o ovo de chocolate também é muito gostoso, o coelhinho. Mas a gente não pode se esquecer, o maior significado da Páscoa foi porque um dia um cordeiro foi morto por nós. Um dia Jesus derramou sangue para nos livrar da morte eterna. Páscoa representa nos livrar da morte eterna. E muitos comemoram a Páscoa, mas ainda estão morrendo espiritualmente, porque eles não tomaram posse do sangue de Jesus, que os purifica de todo o pecado. E quantos de nós achamos que não valeu para nada a morte de Jesus, não cremos na sua palavra, não tomamos posse do seu sangue, não nos alimentamos do pão da vida, e os anos vão se passando. Mas nessa Páscoa de hoje, de 2012, a gente precisa ter essa consciência. A Páscoa é nos poupar da morte eterna. E só existe salvação em Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro. Ele um dia foi na cruz pagar pelos nossos pecados. Eu quero encerrar essa mensagem contando um testemunho. Na igreja da Estância, por volta do ano de 98, entre 98 e 2000, a nossa pastora Selvira conheceu uma jovem senhora, 35 anos talvez. Esta mulher, ela tinha perdido o marido com AIDS. Ela e o marido eram usuários de droga. Ela tinha perdido o marido com AIDS, ela já tinha uma filha antes da doença. E ela estava em estado terminal na cama, só os ossos, em cima de uma cama, já desenganada pelos médicos. A pastora Selvira então foi chamada para orar na casa dela. Ela sentia muitas dores, não se alimentava direito. E numa tarde que a pastora Selvira foi lá e orou por ela, logo depois da oração ela começou a sentir fome, ela começou a se alimentar. E a pastora Selvira falou, olha, vamos fazer uma campanha aqui. Eu não lembro exatamente de quanto tempo que a pastora Selvira passou orando. Eles começaram a orar, e essa mulher começou a se fortalecer. O que ela se alimentava, ela já não vomitava mais. Ela começou a criar força, ter mais fortalecimento. Os coquetéis que ela tomava no hospital começaram a reagir. A carga viral dela começou a diminuir. E a pastora Selvira orando. No decorrer de um ano, ela voltou para o hospital. E os médicos
falaram o seguinte para ela: olha, a gente vem acompanhando o seu caso, mas isso nunca houve aqui no hospital. A sua carga viral reduziu drasticamente. Em um ano você está quase 100% curada. Nós queremos convidar você para participar aqui do nosso grupo de apoio às pessoas contaminadas pela AIDS, porque eles tinham uma terapia. Porque o aidético, se ele viver feliz, se ele ter alegria, se ele tiver ânimo, ele consegue reagir melhor ao medicamento, embora não a cure, ele vá morrer, mas ele consegue ter uma vida mais prolongada. E com 2 anos, o médico deu um certificado que ela estava completamente curada. Nesse período todo, ela foi para a igreja, é claro, se converteu, era desviada e ficou firme com Jesus. Completamente curada. Eu não me recordo por que ela não foi trabalhar. Ela ia receber 2 salários mínimos apenas para passar a experiência dela para as pessoas. E ela continuou ali na igreja. Passaram-se algum tempo, um outro rapaz que era desviado, mas que reconciliou na prisão, saiu e encontrou com ela. E eles então, juntos, casaram. Não estava na igreja mais não, quando casaram, né? Na nossa. Aí eles casaram na igreja. Então ele tinha sido preso há alguns anos. Casaram. E Deus, confirmando o milagre do casamento deles, eles tiveram um filho. E o filho 100% são, sadio. Nada de vírus da AIDS, nada. Deus operou milagres tremendos. Essa mulher ficou forte, saudável, bonita. E aí eles falaram o seguinte: essa igreja aqui é muito pequenininha para nós. Esse pastor aí tá meio devagar, vamos para uma igreja grande. Foram para uma igreja maior. Passaram um tempo na igreja maior, ela desviou, voltou, desviou e voltou. E aí quando foi esse ano passado, a família toda desviou. Ano passado, ela deu um ataque fulminante. Não foi de AIDS, um ataque fulminante, o coração morreu. O marido voltou para o crime. E quando foi ele que morreu agora, esses dias? E agora, tem 15 dias, ele foi morto a facadas. Eu te pergunto uma coisa: quantas pessoas, ela foi a primeira pessoa que eu tive condições pessoalmente de ver sendo curada pela AIDS. Ele foi o primeiro homem que teve um relacionamento com a mulher ex-aidética que teve um filho completamente são que eu conheci. Agora eu te pergunto uma coisa: o que adiantou esse casal receber um milagre dessa magnitude e morrer dessa forma? O que adiantou? A mulher é um testemunho vivo, gente. Ex-aidética, com todos os laudos confirmados e comprovados. O homem estava na igreja. O que adiantou? Eu quero te dizer uma coisa: que tipo de valor você dá ao sacrifício de Jesus por você? Porque para esse povo o que valeu? E o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós, que valor nós estamos dando para ele? A esse Cordeiro de Deus. Eu quero te dizer que nós temos um Deus maravilhoso, misericordioso. Um Deus que quer fazer milagre hoje na nossa vida, fez no passado e vai continuar fazendo no futuro. Mas a gente precisa valorizar isso. Se a Páscoa é poupar da morte eterna, não perca a oportunidade de ter a vida eterna. Não perca a oportunidade de entregar sua vida para Jesus. Não há comemoração melhor da Páscoa do que essa. Você falar: agora eu entendo que esse Cordeiro de Deus morreu por mim. Esse sangue foi para me dar a vida eterna. E eu quero o sangue de Jesus na minha vida. Eu quero esse sacrifício na minha vida. Eu quero ser de Jesus, eu quero comer do pão da vida. Eu quero servir a Ele, andar nos seus caminhos. Não tem forma melhor do que celebrar uma Páscoa valorizando a Páscoa. Que é isso? Talvez você não tenha ganho um ovo de chocolate. Ou talvez você ganhou, mas não foi o que você queria, né? Como alguns lá em casa queriam um da Hot Wheels, bem grandão. Não chegou. Mas eu quero te dizer que existe algo muito melhor. O Cordeiro de Deus. Porque esse sacia a nossa sede, sacia a nossa alma. Esse traz paz, esse traz alegria, esse traz felicidade, esse nos dá vitória, esse nos liberta, esse nos cura. Aleluia! Valorize a morte de Jesus. Valorize a Páscoa e tenha vida eterna. Amém? Vamos aplaudir a Jesus? Vamos ficar de pé. Talvez você esteja se perguntando assim:
como é que eu posso fazer para que eu possa ter o sangue de Jesus na minha vida? O primeiro passo é você entregar sua vida para Jesus. É você recebê-lo como seu único Senhor e Salvador da sua vida. E se de repente você nunca fez isso, olha, eu nunca disse que queria entregar minha vida para Jesus, que eu queria que Ele fosse o meu Deus, o meu Senhor. Quando nós fizemos isso, a Bíblia diz em Romanos que se com a boca confessarmos e com o coração nós crermos, seremos salvos. Então, quando nós cremos que Jesus Cristo um dia morreu na cruz e derramou sangue por nós, nós alcançamos a nossa salvação. E se você que porventura esteja afastada dos caminhos do Senhor, você pode hoje tomar posse desse sangue, do direito da vida eterna, se reconciliando com Jesus. Se você nessa noite quiser fazer isso, eu te convido a dar alguns passos à frente. Nós vamos orar por você. Venha entregar sua vida para Jesus. Venha se reconciliar com Ele. Venha ser curado. Venha ser liberto. Que me curou e me lavou com seu poder. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sangue. Obrigado por essa Páscoa, Senhor. O abominável hoje se tornou normal. O que outrora era loucura virou racional. O mundo quer insinuar que o meu Deus mudou. Mostra o pecado ao olho nu sem o menor pudor. Nos negociam o seu corpo em troca do pão. O mundo segue em passos largos pra destruição. A inocência das crianças sendo violada. Elas convivem com o mal dentro da própria casa. A mentira fere a língua dos homens de bem. Fornicação e adultério não choca ninguém. O mundo quer tapar seus olhos pra você não ver e ao abismo te levar sem você perceber. O mundo diz que o meu Deus só quer teu coração, mas tua alma vale mais, ó meu querido irmão. Não foi em vão que a morte Jesus suportou. Pra garantir a salvação ele se entregou. Como um cordeiro mudo a morte ele aceitou. Verteu seu sangue no Calvário, suportou a dor. Bendito seja o cordeiro que nos deu salvação. Morreu como um cordeiro, mas virá como um leão. Rugirá nos altos céus sua potente voz. Só as ovelhas verdadeiras ouvirão sua voz. Eis que vem o cordeiro, nosso Salvador, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele vem pra nos buscar e julgar as nações. Ele vem pra nos livrar dessa destruição. Ele vem para queimar o mal pela raiz e levar a sua igreja pra um lugar feliz, pra terra santa onde mana leite e mel. Eis que vem o cordeiro que já rasgou o véu. Tire a venda dos teus olhos para enxergar. Abra bem os teus ouvidos para escutar. A passos largos segue o mundo pra destruição. A santidade já é algo quase em extinção. Seja santo, seja servo pra agradar a Deus. O inimigo quer roubar o que Deus já te deu. O seu lugar foi garantido um dia por Jesus. A salvação foi conquistada lá naquela cruz. Só os salvos ouvirão Jesus ali chamar. Vinde benditos de meu Pai, iremos escutar. Ai daqueles que se encontram em fornicação. Ai daqueles que adulteram em seu coração. Mas ai daqueles que praticam a iniquidade, que praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria, que usando de má fé fazem feitiçaria. Apartai-vos de mim, eles vão disputar para o fogo eterno, o leão